Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, já de cara deixe o seu gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Como vocês sabem, toda terça e sexta eu tô aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. E o caso de hoje aconteceu no México, aliás são vários casos aqui dentro dessa história. Uma modelo, um rosto lindo, olhos claros, um corpo esbelto, atraente, moça muito interessante, era casada, tinha um filho na época dos fatos de 4 anos, uma mãe amorosa, descrita por todos, certamente estava a caminho da fama e do estrelato através do trabalho que ela estava desenvolvendo. É a história de Stephanie Magnon Ramírez. Tinha 24 anos na época dos fatos, nascida em Cali, na Colômbia. Ela perdeu a vida em circunstâncias estranhas. Tudo começou em abril de 2016, quando surgiu uma oportunidade, se abriu para que a Stephanie mudasse para o México, para trabalhar para uma grande agência de modelo, e ela foi contratada pela agência de modelo Ícone para trabalhar em comerciais e ser modelo de catálogos, algo que ela já fazia no país dela, mas claro, indo ao México ela teria mais probabilidade de ficar mais conhecida. A Stephanie estava muito empolgada com essa oportunidade que poderia abrir esplêndidos horizontes de trabalho para ela. Segundo os amigos e familiares, ela foi levada ao México por essa agência de modelo, New Icone ou Ícone. Como dezenas de jovens da Colômbia imigraram para o México, tornaram-se pessoas famosas, retornaram ao país e depois conseguiram bons trabalhos em redes de televisão, e era o sonho da Stephanie. Ela estudava jornalismo. Ela não se deixou levar pelo meio ambiente que muitos sabemos que rola no mundo artístico e das modelos. Um dos cabeleireiros no México que a conheceu disse que ela era uma moça única, com a cabeça no lugar. Ela saía com as demais moças, mas não bebia e nem usava substâncias ilícitas. Mas em 31 de julho de 2016, algo aconteceu na vida desta jovem. O corpo dela caiu, ou melhor dizendo, talvez lançaram do apartamento dela e ela caiu no meio da rua, sem roupas. Ela tinha mandíbulas, costelas quebradas e possivelmente sinais de violação, segundo a autópsia. O corpo dela estava no meio da rua. Alguns dias depois da investigação, Edgar Elias Azar, o presidente do Tribunal Superior da capital, o mais alto órgão judicial da capital, informou o resultado preliminar das primeiras investigações. Após a autópsia rigorosa, não havia dúvida de que o corpo da Stephanie apresentava sinais inequívocos de ferimentos infligidos de forma certa e sem piedade, ou seja, vários golpes contra ela nos exames laboratoriais. Não foram encontradas substâncias ilícitas no corpo dela, porém foi encontrado algo que no Brasil nós conhecemos como Boa Noite Cinderela. Para quem mora fora não é brasileiro, uma medicação que é dado para essas pessoas praticamente ficam à mercê do outro, porque não tem capacidade de reação, não tem memória do que ocorreu. Essa substância foi encontrada no corpo dela, como encontrado em vários casos que há violação. Uma outra modelo que a viu no banheiro disse que ela estava passando mal, vomitando, tentando tirar a roupa, e uma das reações que essa substância pode dar é exatamente isso. A pessoa fica meio que fora de si. Mas, misteriosamente, agora vocês vão achar estranho, dentes dela estavam quebrados, mas, misteriosamente, nenhum dos dentes perdidos estava na cena ali onde ela estava. Quem teria levado os dentes dela? E por quê? Mas, após a declaração do presidente do Superior Tribunal, misteriosamente, a Procuradoria-Geral da Cidade do México concluiu que a Stephanie tirou a própria vida da sacada, como resultado de uma embriaguez. Mas acontece que os exames não mostraram álcool no organismo dela. E seus ferimentos foram, como eles disseram, impactados com a queda. Além disso, passou a negar os indícios de luta que eles disseram que havia. Lembra quantos ferimentos que eu falei antes? Agora já não existia mais. E disse que ela era uma garota de programa
E aí a investigação concluiu que houve morte acidental por estado de embriaguez. Essas declarações feitas pelo governo mexicano não convenceu o marido, a mãe da Stephanie, tampouco a população do México, porque casos como este estão frequentemente acontecendo e nós vamos ver isso agora adiante. Testemunhas afirmam que na noite do evento ela estava em uma danceteria com várias amigas. Ela foi vista no banheiro naquelas circunstâncias, meio que desorientada, meio tentando tirar a roupa. A agência de modelos que a levou ao México, essa agência estava em pleno crescimento, localizada em um dos bairros ricos da cidade do México. Agora tem umas coisas estranhas nessa agência. Não é a primeira pessoa que simplesmente, misteriosamente, eles dizem que a polícia diz que caiu do prédio, perdeu a vida ou tirou a vida. E a família nega, os amigos, as outras modelos que a conheciam, que ela não fazia programa. Nós sabemos que nesse mundo tem muita gente que faz, mas todos foram muito categóricos, inclusive o maquiador que a conhecia bem, disse não, ela não era desse tipo, nem de beber álcool ela bebia, não bebidas alcoólicas, ela não saía, ela era uma moça, saía com as amigas à noite em eventos, dançar e tal, mas isso era o máximo, ela não fazia esse tipo de coisa, e o marido dela disse que estava com ela, quando ela não estava trabalhando, estava sempre conversando com ela, a família também. O México tem um dos maiores números de mulheres vendidas ao tráfico humano. Elas chegam lá com propostas de trabalhos, que vão desde modelos, babás, cozinheiras, empregadas, etc. E essas pessoas acabam caindo na mão do tráfico humano. Algumas pessoas que desapareceram no México em formas muito estranhas. Algumas são modelos, algumas jovens aspirantes, a da Venezuela, da Colômbia. Stephanie Anthony Marlon caiu na mão, provavelmente, destas pessoas. Um músico conhecido como DJ Anthony afirma que a Stephanie, apesar de trabalhar em um mundo muito frívolo e turbulento, ela tinha fortes valores familiares e que na noite anterior ao ocorrido, ela estava super animada com um trabalho que ela iria fazer no dia seguinte. O Anthony disse que duvida que a Stephanie fosse garota de programa. Ele disse que ele já trabalhou com várias modelos, que ele sabia que faziam, mas ele disse que ele duvida que ela fizesse qualquer coisa. E mesmo que fizesse, gente, ninguém dá o direito de tirar a vida de ninguém. Ele disse que ela era uma modelo, muito trabalhadora, esforçada. E a gente sabe, né, que nesse mundo tem várias coisas são colocadas na frente das pessoas, às vezes tentações, mas, segundo todos dizem, ela tinha vários e fortes valores familiares, que ela era muito próxima da família. A Stephanie era uma moça que tinha uma ambição, queria voltar para o país dela, queria poder trabalhar na televisão, ser uma jornalista, e essa oportunidade no México abriria portas de trabalho, como abriu para muitas outras. Testemunhas oculares relatam que viram o corpo e que haviam hematomas, inclusive no lado do rosto dela, que não havia tocado na rua. Mas vamos às provas. O corpo dela apareceu no meio da rua, mas cerca de 5 metros do prédio aonde ela morava. De acordo com alguns especialistas, peritos, o salto que ela teve que dar teria sido quase impossível fazê-lo da sacada. Apenas isso só poderia ter ocorrido à distância onde ela caiu se alguém a estivesse arremessado. Para ela ter caído ali, se ela tivesse se jogado, vamos dizer assim, ela teria que ter caído pelo menos, no mínimo, 45 metros perto do prédio. Só que pela distância que ela caiu, ela não se jogou, não foi um acidente, alguém a arremessou. Eu já vi dezenas de peritos dizerem que mesmo que alguém intencionalmente se jogue de um prédio, a pessoa não cairá em posição fetal como ela estava, porque por instinto de proteção, a pessoa quando pula cai de cabeça para baixo, e geralmente com os braços estendidos ou na frente, exatamente como ocorreu num caso que eu contei aqui da Madalena Zuck, um caso que aconteceu no Egito. Se vocês não viram, assistam lá. Nem o tribunal, nem a Procuradoria-Geral da República investigaram o caso. E isso por si só levantou
tantas dúvidas sobre o caso da Stephanie. Agora, algo muito triste. Em 2014, o irmão da Stephanie foi tentar fazer a vida dele no Brasil e, infelizmente, alguém tirou a vida dele 2 anos após ocorreu com a Stephanie. A mãe dela ficou tão perturbada que teve que ser internada em uma clínica psiquiátrica. Não posso nem imaginar. Agora vamos voltar aos casos que têm acontecido no México. Em 2012, uma cantora colombiana bem conhecida na Colômbia, Diana Alejandra Pulido, ela tinha 32 anos. Ela caiu do 7º andar do prédio dela e, segundo a procuradoria, ela tirou a própria vida. E, segundo a procuradoria, ela também era uma garota de programa. Mas isso é disputado por todos que a conheciam, que ela era uma cantora e ela foi no México para dar seguimento à sua carreira artística, tanto é que ela tinha até um produtor e ela era muito conhecida no país dela. A autópsia mostrou vários sinais de tortura e vestígios de sangue nas unhas, ou seja, ela tentou defender-se de alguém. Agora, sabe-se que quem a trouxe para gravar no México estava no apartamento dela no momento que isso ocorreu, e ele foi visto saindo logo em seguida que ela caiu. E testemunhas dizem que ouviram ela gritando: "Não me jogue". E ficou por isso mesmo. Em 31 de julho de 2015, um ano exatamente antes do ocorrido com a Stephanie, no bairro de Navarte, bairro de classe média na cidade do México, mais uma modelo colombiana foi encontrada sem vida, Mili Virginia Martin, de 31 anos. Ela estava trabalhando no México como modelo. E no mesmo apartamento que ela estava, foram encontrados os corpos de 3 outras mulheres e de um famoso jornalista mexicano, Rubén Espinosa. Uma das mulheres era Yesenia Aquiros, que trabalhava como maquiadora profissional, e mais 2 outras mulheres. E, claro, imediatamente a procuradoria diz que eram todas garotas de programa. Todas com sinais que foram violadas e torturadas. A promotoria sempre usa desse expediente, que eram mulheres de programas, ou seja, nenhum crime é investigado. Em 2016, Sara Ramírez Bonilla tinha 22 anos, estava em Cancún, no México. Havia apenas uma noite quando apareceu sem vida, como se estivesse caído do 8º andar do hotel Villas del Palmar. Ela havia chegado em 29 de julho na companhia do seu namorado, do venezuelano Antônio Di Giori, um jovem com quem namorava há vários meses e que conheceu em Miami, onde a Sara morava com o pai, Bernardo Ramírez, e com a esposa dele, e ela era estudante universitária. Os tornozelos da Sara estavam quebrados e seus braços estavam arranhados, mas o seu rosto estava intacto. O namorado voltou ao hotel e subiu para trocar de camisa, porque estava um pouco suado. Segundo ele, a Sara ficou lá embaixo esperando por ele e quando ele desceu, a Sara tinha sumido. E foi quando ele soube que ocorreu com ela e ao tentar se aproximar dela, 2 homens que se diziam policiais, a paisana, o agarraram pelos ombros e o levaram para um quarto de hotel, aonde o intimidaram e exigiram $5.000 para não incriminá-lo. Ele conseguiu escapar e eis que ele foi pego por outro homem que se dizia policial também e o levou ao aeroporto e de lá exigiu dinheiro. Ele conseguiu com que um amigo mandasse o valor e ele notificou a família da Sara sobre o ocorrido. Esse policial foi embora achando que o dinheiro entrou na conta dele, porque o amigo mostrou que enviou. O amigo mostrou que tinha enviado o dinheiro para ele, ele mostrou para o policial e o policial foi embora. Porém, esse valor não foi depositado. Ele disse que ficou dentro do banheiro o tempo todo no aeroporto com medo. Ele retornou aos Estados Unidos e ele informou isso às autoridades. Deu para ver a corrupção onde está indo? A família da Sara viajou ao México para buscar o corpo. E o tal homem, que se dizia policial, entrou em contato com o Antônio e disse que o dinheiro não foi transferido. E se eles quisessem o corpo da Sara, eles teriam que mandar esse dinheiro. Eles mandaram o dinheiro para o tal policial e eis que num passe de mágica,
O médico legista entregou o corpo dela à família. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? É polícia, é médico, é todo mundo envolvido naquilo lá? Um bando de gente corrupta? Ou tem gente demais extorquindo dinheiro? Quem mais está no meio de tudo isso? É promotor que não quer investigar nada? A polícia diz que ela tirou a própria vida. Tatiana Góes, cidadã da Colômbia, foi morar no México. Trabalhava num salão de cabeleireiro, tinha 25 anos. A última vez que a família dela soube alguma coisa foi dia 18 de dezembro de 2017. O corpo do namorado dela, Juan Sebastião Espinosa, de 23 anos, foi encontrado sem vida. 2 dias depois, ele estava decapitado. O pai do Juan está também desaparecido, e também um amigo do Juan. Em setembro de 2020, a colombiana Lina Cruz, residente no México, ela conheceu um homem americano no México. Mal sabia ela o que a esperava. Esse homem a colocou em uma coleira elétrica, a trancou em uma gaiola, num porão. Eu não vou nem descrever o que ela passou ali dentro. Quem que assistiu aqui alguns casos meus sabem como é que funciona essa coisa do tráfico humano. Segundo ela, era uma masmorra, com centenas de objetos que ele fez atrocidades com ela. Graças a uma denúncia, a polícia chegou à casa do Jason e conseguiu libertar a mulher, que prestou esclarecimentos após ser atendida por médicos e psicólogos. Da mesma forma, o Morrow foi capturado e levado a julgamento, um processo que ganhou as manchetes dos jornais locais. O que me choca é que os vizinhos escutavam os gritos da jovem e nunca chamaram a polícia. Até que após 2 meses, alguém o fez. Olha quanta coisa acontecendo dentro daquele país, gente. Desde novembro de 2021, a ex-candidata Miss Venezuela, que era Miss Mundo 2015, está desaparecida no México. Isso mesmo, jovem, belíssima. E como ela, tantas jovens colombianas foram levadas para o México aspirando uma vida melhor e em pouco tempo chegaram lá e encontraram em situações que a polícia acaba atribuindo para todo mundo e não quer fazer mais pesquisa. Tá fazendo programa, tirou a vida, pulou, caiu, bebeu demais e por aí vai. Aí aconteceu algo muito estranho. Havia uma transmissão de um programa de investigação numa rede do México chamada RCN, chamado Quatro Caminos. Um membro de um cartel se comunicou ao vivo e ele fez uma declaração que chocou a todos. Ele garantiu que por trás de todas essas mulheres, elas são vítimas do tráfico humano. Elas serviram, ou ainda algumas servem, como companheiras para os grandes homens que fazem a importação e a venda das substâncias ilícitas. Aquele que a gente não pode falar no YouTube, começa com tra e termina com cantes. Segundo ele, as investigações não avançam porque todos lá são comprados, desde o Ministério Público até outros membros do Poder Judiciário. Segundo ele, as colombianas são fisicamente mais atraentes e exuberantes. E ali, de 2008 a 2020, que a gente sabe, mas tem muito mais que 70 mulheres colombianas desapareceram no México. Foi revelado por essa fonte, esse jornal mexicano, que a vida da Stephanie foi tirada porque ela se recusou a trabalhar como garota de programa, ou seja, eles a queriam colocar no tráfico humano e ela se recusou. E dezenas de brasileiras estão sendo levadas também para a Espanha com promessas de trabalho como manicure, cabeleireira, cozinheira, babá, e chegando lá cai na mão do tráfico humano. Pessoal, se vocês estiverem pensando em passar um tempo no México, pense 2 vezes antes de ir. Compartilhe sempre a sua localização do telefone com alguém da sua família ou alguém próximo. Tome alguns cuidados
ao sair do país para se aventurar para países para vocês irem a trabalho, principalmente países como República Dominicana, Espanha, México, Egito, Marrocos. Tomem muito cuidado. O número do tráfico humano é imenso. E vamos tentar aí minimizar as chances de que alguém venha tentar contra a sua vida. Tenha sempre na bolsa aí um spray de pimenta. Use na pessoa que tentar abduzir você, mas somente o faça se essa pessoa não estiver apontando para você uma arma ou um objeto cortante. O faça no momento de distração. Dicas de segurança: se alguém entrar no seu carro e mandar você dirigir, acelere o carro e bata esse carro em algo, sem colocar a vida de outras pessoas em risco. Vamos fazer isso com calma. Eu sei que é contra todos os seus instintos, mas isso são dicas dadas por pessoas de seguranças aqui nos Estados Unidos. Isso servirá para tirar você, talvez, desta situação. Claro que você faça isso no local que é movimentado. Alguém pegou você numa rua escura e manda você dirigir, você dirige, você não vai jogar o carro no nada. Agora, você está ali em público, num local que, sem jogar o carro em cima de uma pessoa que esteja passando, pedestre, não estou dizendo para que faça isso, mas tente jogar o seu carro contra um outro carro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Essas não são dicas minhas, são dicas de segurança. O faça com segurança, sem causar um estardalhaço que pessoas venham a perder a vida. Geralmente, você está saindo de um estacionamento, vem alguém e fala: dirige, faz isso, faz aquilo. Jogue o seu carro contra um carro que esteja parado. Alguma coisa nesse sentido. Tem algum latão de lixo, alguma coisa próxima? Jogue. Isso vai fazer com que geralmente a pessoa que está com você, forçando você, ele se assuste e venha a sair do carro. Mas eu lembro, isso não pode ser feito se a pessoa está apontando um objeto cortante para você ou uma arma. Tome muito cuidado. Isso são dicas de segurança para tentar diminuir as chances de abdução, mas só o faça em extremas circunstâncias. E existem alguns países que o objeto taser, ele é autorizado. Eu acho que no Brasil já foi, se não me falha a memória, mas eu não posso precisar. Mas antes de comprá-lo, dê uma olhada na lei do Brasil se é permitido que vocês façam. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados nós podemos usar. É uma arma de eletrochoque. Não é letal, mas incapacita a pessoa de forma rápida. Então, dá uma olhada aí no seu estado, se você está no Brasil, se tem outro país, se vende taser e se é permitido no país onde você está, para que você possa fazer isso. E, obviamente, a maior parte dos países é somente cidadãos acima de 21 anos pode adquirir e portar. Nunca traga o taser para dentro dos Estados Unidos. Como eu te falei, alguns estados permitem, outros não. Vai que você vai sair do Brasil com dentro da bolsa. Chega num estado que não pode, você vai ser presa. Então, não traga para dentro dos Estados Unidos. Quem mora dentro dos Estados Unidos, observe se no seu estado é permitido o uso. Essas são algumas das coisas para a gente tentar evitar ser abduzido. O taser é uma delas, o spray de pimenta e mais algumas coisas lá. E outras coisas, observe os locais onde vocês estão, redobrem os cuidados, estão em bares. Nunca aceite uma bebida que seja entregue na sua mão aberta, jamais. Quando você está num bar, mesmo que o bartender esteja de costas para você, exija que a bebida seja aberta, virado de frente para você e não de costas. Você precisa prestar atenção. Desde o momento que a bebida é aberta até o último consumo, não deixe a bebida desatendida. Porque às vezes é muito comum, a gente vai num bar e fala: eu quero isso, uma cerveja e tal. A pessoa, o garçom vira as costas para abrir. Não pode, tem que ser aberto, virado para você saber. Porque existem, infelizmente, casos de pessoas até trabalhando em bares que pode estar facilitando isso. E é isso. Algumas das dicas de hoje. E pense duas vezes, não estou aqui para fazer que vocês não queiram mais fazer visitas ao México. O México está aqui do meu lado, eu sempre quis ir muito, mas eu acabo sempre
deixando para outra e acho que talvez nunca vou lá. Eu tenho muito medo porque eu vejo como é que a polícia age. Eles armam até para cima de você para poder pedir dinheiro, para te extorquir, para você não ser presa. Então, por aí você percebe que é perigoso estar num país onde que as autoridades que teriam a obrigação de te proteger, eles estão armando para cima de você para arrancar dinheiro. E isso é muito sério. E fica aí a dica. Se vocês gostaram desse vídeo, acham interessante, deixa aí o gostei. Eu vejo vocês em breve. Até mais.